Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre alguns perigos que nós devemos tomar muito cuidado com as igrejas nos dias de hoje. Eu não sei se você tem reparado, mas tem tido um ataque muito forte contra as igrejas, porque as pessoas estão revoltadas, frustradas. Quantas pessoas machucadas nas igrejas, não é verdade? E eu tenho percebido muitas coisas e eu vejo que é Deus me mostrando. E eu gostaria de compartilhar com vocês a minha opinião sincera sobre algumas coisas perigosas que nós temos visto nas igrejas de hoje em dia. Lembrando que não são todas as igrejas, graças a Deus tem muitas igrejas sérias que pregam realmente a palavra. E eu não quero também entrar no detalhe dessa questão de igreja de parede preta. Eu sei que muita gente tem comentado sobre isso, o que eu acho que é uma perda de tempo, porque não vejo nada de errado. Inclusive eu particularmente gosto muito daquele ambiente onde o foco é lá na frente, onde o pastor está pregando, onde eu consigo prestar mais atenção no que tem que ser prestado, Só que ao mesmo tempo eu percebo que às vezes as igrejas exageram, Eu fui numa igreja um tempo atrás, levei os meus filhos, a minha esposa. Irmãos, era tão escura a igreja era tão preta, tudo era negro, E que meus filhos acabaram dormindo no culto. Eu também fiquei com sono, eu não conseguia enxergar o meu irmão do lado, sabe? A pessoa que estava do meu lado eu não conseguia enxergar direito. Então eu acho que muitas vezes se exagera muito. Mas isso tudo, irmãos, são coisas irrelevantes e o que eu quero trazer aqui são coisas que você realmente tem que ficar atento, sabe? Infelizmente, muitas igrejas viraram um circo, igrejas viraram teatro, um show apenas. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas eu também não quero que você saia da igreja por causa disso que eu vou te falar aqui. Eu vou revelar coisas aqui que você talvez vai ficar chocado, mas é para você abrir os seus olhos para a realidade que nós estamos vivendo. Então eu não quero que você saia da igreja, mas que você leve a mudança para a igreja, amém? Que você leve o fogo para a igreja. É isso que eu percebo que Deus ele deseja que nós façamos, sabe? As pessoas elas precisam entender que a igreja não é perfeita. Inclusive, eu acho que toda igreja deveria ter uma placa na frente dela escrito: proibido a entrada de pessoas perfeitas. Porque não tem igreja perfeita, irmãos. Muitas pessoas já falaram: pastor, por que você não monta uma igreja? No dia que você montar uma igreja, eu vou lá para ela. Só que não é assim, irmãos, que funciona, sabe? Nós precisamos ser transformação na nossa igreja, no lugar onde a gente está indo, tá certo? É lógico que se você perceber diante de tudo isso que eu vou te passar aqui agora, que o caso está grave na sua igreja, talvez é hora de você procurar um outro lugar, tá certo? Ore bastante. E então assim, eu vou te passar 7 perigos que eu observei ao longo desses anos que eu tenho ido nas igrejas. E um último perigo que eu vou te falar extra, que realmente esse é muito grave, nós devemos tomar muito cuidado, tá certo? Irmãos, lembrando que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que nós não devemos deixar de nos congregar como igreja, mas nós devemos nos encorajar uns aos outros, ainda mais sabendo que o tempo da volta de Jesus se aproxima. Então, nós devemos continuar conectados com os irmãos, isso fortalece demais, irmãos. Olha, por mais que... Olha, só uma coisa, irmão, tem gente falando aqui que a minha voz mudou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar o microfone na minha mão aqui, ó. Vou colocar na minha mão para que não dê interferência com o celular, tá bom? É o seguinte, irmãos, o primeiro perigo que eu percebo é o foco errado dos pastores. Eu tenho percebido o seguinte, que muitos pastores, no âmbito de querer crescer, de querer aumentar o número de membros da igreja, eles acabam perdendo foco. E tem uma frase do Charles Spurgeon, que era um pastor batista, um grande homem de Deus, conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele chegou a dizer o seguinte: vai chegar um tempo em que os pastores vão deixar de alimentar as ovelhas para entreter os bodes. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, que ia chegar um tempo em que os pastores iriam ficar tão preocupados em entreter pessoas que nem são ovelha de Jesus, que nem querem se converter, sabe? Querem apenas uma mensagem para massagear o ego delas, que eles vão se esquecer de alimentar as ovelhas, entendeu? Então, eu vejo que está acontecendo exatamente assim.
Muitos pastores, eles estão preocupados mais em entreter os visitantes do que em trazer o alimento espiritual para os membros da igreja. É claro, irmãos, que nós devemos sim nos preocupar em ganhar novos membros, novas pessoas para Jesus, mas eles preocupam tanto, sabe, em ser, e usam até a ideia, né, de que é uma igreja missionária, uma igreja que evangeliza. Isso é bom, mas nós não devemos esquecer das pessoas que já estão dentro da igreja, entendeu? Isso sem falar, irmãos, dos voluntários, sabe? Hoje em dia, muitas e muitas igrejas, né, têm tido essa ideia de trazer voluntários. Olha, nós não vamos gastar dinheiro com nada, até mesmo porque às vezes a igreja não tem condições, então ela consegue muitos e muitos voluntários. Só que, irmãos, o que eu tenho percebido, eu já ouvi tanta gente comentando comigo, que esses voluntários não são bem tratados, não são valorizados, sabe? Às vezes não estou falando de dinheiro não, irmãos, porque se é voluntário é de coração, a pessoa faz porque quer fazer para Deus. Isso é maravilhoso, mas, irmãos, fica aqui um conselho, né, para você que talvez é pastor, você é um líder, valorize as pessoas que têm dado a sua vida em favor da igreja, em favor da obra. Irmãos, são pessoas que fazem o trabalho voluntariado, de coração mesmo. Aí elas pegam o Uber, pegam o ônibus, só que, irmãos, não tem nenhum apoio, nenhuma ajuda, sabe? Não tem, às vezes, um alimento. Às vezes a pessoa tem que levar a marmita de casa. Hoje em dia é muito comum, né? As igrejas têm vários cultos. Às vezes o irmãozinho sai lá de manhãzinha, 7 horas da manhã, fica até de noite na igreja. E aí, às vezes, não são valorizados. Então, é uma coisa que eu tenho percebido, muitas pessoas têm comentado comigo. Lembrando que o propósito desse vídeo é edificar. Eu não quero que você, talvez, que se identifique comigo, com isso que eu estou te falando, você se revolte contra o seu líder, seu pastor. Faça como se fosse para Deus, isso é o mais importante. Não adianta também você querer fazer algo querendo recompensa dos homens. Você tem que esperar ser agraciado, recompensado por Jesus, amém? Tem muitas pessoas que ficam aí de mimimi, reclamando de tudo, porque talvez elas estão querendo um reconhecimento humano. Irmãos, esses tempos atrás, eu estava nos Estados Unidos e eu conheci uma moça que ela disse o seguinte: olha, eu até pensei em morar nos Estados Unidos, mas aqui eu percebo que eu não sou reconhecida. Lá no Brasil, as pessoas queriam tirar foto comigo, queriam me abraçar, queriam ouvir os meus louvores, e aqui nos Estados Unidos eu sou só mais uma. Eu estou voltando para o Brasil, entendeu? Então isso é o reflexo, irmãos, do que tem acontecido com muitos líderes hoje. Estão preocupados com o ego. O foco está errado, sabe? Então só me fala isso, o áudio tá ok, tem uma pessoa falando que a minha voz mudou, minha voz tá diferente, mas eu acho que tá tudo certo, né? Então, se você concorda com isso, se você tem uma opinião diferente, escreva aqui nos comentários, eu quero também saber sua opinião, mas esse é um ponto que eu tenho observado, sabe? Os voluntariados, eles não têm sido valorizados como deveriam, são pessoas que têm valor, que estão se dedicando na obra, então fica aqui um recado, né? E outro detalhe que eu tenho percebido, né? Aliás, no mesmo ponto de vista o erro do foco dos pastores, é que muitas vezes eles estão preocupados em melhorar o templo religioso e às vezes não estão investindo em missões, sabe? Não estão investindo no crescimento dos líderes da igreja, dos membros. Então fica aí esse recado. O segundo perigo, irmãos, que eu tenho percebido nas igrejas é a concorrência. Irmãos, que palavra ridícula, né, para o nosso meio. Ah, que bom, muita gente falando: pastor, sua voz está igualzinha. Mas vamos lá. Irmãos, eu tenho visto uma concorrência, eu acho isso tão feio, sabe? Porque nós somos irmãos, irmão. Nós somos da mesma família na fé. E aí eu vejo igrejas se comparando. Há um tempo atrás eu fui pregar numa igreja, não vou nem falar cidade, pode ser que algumas pessoas se identifiquem, mas é uma igreja enorme, uma bênção. E aí o pastor estava contando que ele estava muito triste, porque um outro pastor construiu uma igreja exatamente do lado da dele, justamente para captar, para pegar os membros da igreja dele, sabe? Então olha que absurdo, assim, é uma perda de tempo, é uma perda de foco, né? E as igrejas acabam investindo muito em telões de LED, sistemas de som, o que particularmente eu gosto muito. Eu acho que a igreja tem que buscar a excelência, só que o que eu percebo é que a igreja está perdendo a presença em favor da excelência. Guarde isso, nós estamos perdendo a presença de Deus por causa da excelência.
Tem igrejas que estão tão preocupadas em fazer um teatro perfeito, ter todo assim um acolhimento das pessoas, uma coisa muito profissional, né? O que não é pecado, como eu estou dizendo, mas nós estamos perdendo o foco, a presença de Deus, sabe? E aí que eu volto a essa palavra que eu disse no começo, precisamos voltar também para a simplicidade. E tem muitas igrejas que são muito tecnológicas, isso é muito bom, desde que não perca a presença de Deus, amém? E outro detalhe que eu percebo, né, nesse mesmo tópico ainda, nesse mesmo perigo da concorrência, eu percebo que as igrejas muitas vezes se perdem querendo trazer somente cantores, pastores famosos, sabe? E aí eu te pergunto uma coisa, como que ficam aquelas igrejinhas que não têm dinheiro, sabe? Para trazer alguém conhecido, alguém famoso. Então, como eu sempre estou falando aqui, não é errado, né, você levar uma pessoa conhecida, uma pessoa famosa, desde que esse não seja o foco para querer mostrar que essa igreja é melhor do que as outras, sabe? Então, muitas vezes a gente se perde nisso e a gente tem que tomar cuidado. Uma vez uma pessoa falou para mim o seguinte: pastor, eu vou falar algo muito sincero com você. O seu ministério nunca irá crescer se você não levar cantores e pregadores famosos na sua igreja. Irmãos, aquilo foi como uma facada no meu peito. Foi muitos anos atrás, eu ainda nem tinha começado o meu ministério aqui na internet também. E aquilo me frustrou, sabe? Porque eu pensei, será que só cresce? Será que Deus só abençoa quando a gente usa as técnicas, né? Os métodos humanos? E então aquilo me entristeceu, mas ao mesmo tempo me fortaleceu. E eu pensei, eu vou seguir a direção do Espírito Santo. Eu vou seguir a voz do Espírito Santo. E graças a Deus eu tenho visto frutos, mais do que números. Frutos, pessoas que realmente têm se convertido e mudado de vida, e eu louvo ao Senhor por isso. Irmãos, vamos lá. Um detalhe que eu acho muito importante falar é que eu acredito em métodos. Eu acredito que métodos funcionam. Inclusive, Jesus usou o método da célula, né? Vamos assim dizer. Jesus reuniu 12 discípulos que a partir daquilo ali começou a se multiplicar. Eles se reuniam de casa em casa, repartiam o pão. Então, eu acredito que os métodos realmente funcionam. O problema é quando nós colocamos a esperança no método. Só o método vai ser suficiente. E isso não é verdade, irmãos, porque se fosse assim, era só a gente chamar empresários, pessoas líderes, né, de empresas, para trazer para a igreja o método e aquilo naturalmente iria fluir. Mas não é assim que funciona. O Espírito Santo age de diversas maneiras e a gente não pode colocar a nossa confiança no método. Precisamos confiar que quem vai dar o crescimento, quem vai fazer a igreja crescer realmente é o Espírito Santo. Amém? Um terceiro perigo, aliás, um quarto perigo que eu percebo são os worships. Worships, irmãos, guarde isso. Worship significa o quê? Adoração a Deus, né? É aquele momento do louvor. Eu não sou contra, irmãos, não sou contra. Eu gosto muito de alguns louvores de worship que tem surgido por aí. Mas eu confesso para vocês uma coisa, muitas vezes eu sinto saudade, sabe? Dos louvores antigos que tocava na igreja. Eu sei que hoje você falar sobre louvores antigos parece que é uma coisa retrógrada, né? Uma coisa ultrapassada. Mas, irmãos, vamos falar a verdade, que os louvores antigos, eles eram recheados de Bíblia, recheados da palavra de Deus. E muitas vezes esses worships, eles trazem uma mensagem ou voltada para o ego, né? Ou voltada somente para o eu, não é de adoração realmente. Ou muitas vezes eles focam tanto na melodia, sabe, na forma de você cantar, que aquilo acaba virando um mantra. Você começa repetindo aquela palavra, você nem sabe porque você está cantando aquilo. Inclusive tem uma música que eu fiquei uns 6 meses cantando ela, irmãos. E eu não sei explicar, a melodia dela era tão envolvente que eu cantava a música, mas até agora eu estou tentando entender o que falava da letra. É uma letra sobre varrer a casa, dracma perdida. Talvez você até reconheça esse louvor, né? É lógico que ele estava se referindo a uma parábola que Jesus contou da dracma perdida, mas eu lembro que esse louvor, eu imaginei, né, que ele foi baseado em alguma pregação que esse cantor ouviu, alguma revelação que Deus deu para ele, só que a letra, eu canto ela, eu não me edifico, sabe? Eu me edifico através da melodia que me aproxima de Deus, mas a letra mesmo não mudou nada, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado
em ficar achando que as músicas do passado são ultrapassadas e que valem somente as de hoje. Inclusive, fica um recado aqui para você que canta na igreja, você que toca. Procure tocar músicas mais congregacionais, músicas que toda a igreja pode acompanhar, sabe? Ou então tem aquelas letras que são tão simbólicas que ninguém entende o significado, ou teria que pesquisar na Bíblia, teria que pesquisar na internet, ninguém entende o significado. E aí a pessoa canta e aquilo não entra no coração, fica só na mente, né? Então fica também um recado para os cantores que às vezes querem colocar uma música que gruda, que é as músicas chiclete, né? Que fica na mente, mas aquilo não entra pro coração. Então, esse é um ponto que eu tenho observado também, sabe? Não precisa ser só worship, vamos colocar músicas também que tocavam antes, que eram tão abençoadas. Isso ajuda, né, a igreja a entrar nesse clima de adoração, né? Irmãos, um quinto perigo que eu tenho observado, isso todo mundo já sabe, mas é importante a gente falar aqui, que são os pastores que se acham estrelas, né? Pastores que querem estar em evidência o tempo todo. Irmãos, eu acho que a gente precisa superar isso. Inclusive tem um livro que eu li uma vez, eu fui muito edificado com esse livro. O nome dele é o seguinte: Saia da Frente, Eu Quero Ver Jesus. Eu achei fantástico esse título e comecei a ler o livro, me edificou muito mesmo, porque eu acho que é isso que realmente tem que acontecer. A gente tem que sair da frente um pouco e deixar Jesus aparecer, amém? Eu vejo pastores, né, se autopromovendo, se autoproclamando, né? Apóstolos. Muitas vezes, irmãos, não foi Deus que deu o chamado, é a pessoa que está querendo tanto fazer parte, né, da liderança, que ela mesma se intitula, ela mesma fica se promovendo, falando só dela, ou muitas vezes, né, colocando fotos delas em cartazes, banners. Eu me lembro que muito tempo atrás eu ficava vendo as pessoas nesses banners, né, de post no Instagram, no Facebook, com o nome dos preletores. E eu nunca era convidado para evento nenhum, sabe? E eu pensava, gente, será que elas não vão me chamar? Será que eu não tenho valor? E muitas vezes eu sei que talvez você que está me ouvindo aqui, você sente assim também. Será que eu não tenho valor? Porque ninguém me chama para pregar, ninguém me chama para cantar. Irmãos, a nossa identidade tem que estar em Cristo, sabe? Muitas vezes a gente quer ser reconhecido pelo homem e às vezes Deus não quer isso. Às vezes Deus quer que você seja usado no anonimato, quando ninguém está vendo, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, nessa questão de querer ser importante, sabe? Certa vez os discípulos, eles ficaram brigando entre si, qual deles teria maior honra diante de Jesus? Qual deles se assentaria à esquerda ou à direita quando Jesus estivesse no trono, no seu reinado, sabe? Então, Jesus advertiu eles, e eu creio que hoje ele está querendo advertir muitos pastores, né, que se sentem superiores. Irmãos, quando eu vejo, a minha opinião, quando eu vejo um pastor usando terno branco, sabe? Só usa roupa branca, ou então fica usando aqueles mantos de Israel, eu fico um pouco assim com o pé atrás, sabe? Eu sei que pode ser pessoa de Deus, mas não precisa dessas coisas, sabe? O pastor querer se diferenciar das ovelhas. É claro que nós temos uma posição de autoridade, um chamado de Deus ministerial, e a gente também vai ser cobrado mais por isso. Porém, irmãos, eu não sou melhor do que ninguém, não sou melhor, né, do que você. Nós todos aqui somos falhos, pecadores, precisamos da graça de Jesus, né? Então tome muito cuidado com essas pessoas que ficam focando muito na estética, né? Tudo tem que falar o nome do pastor, tudo tem que colocar o pastor na frente. Vamos tomar cuidado com isso. Irmãos, um sexto perigo que eu percebo nas igrejas de hoje em dia é muito, eu até anotei aqui, ó, é muito mistério e pouca palavra. Irmãos, é muita profecia, é muita palavra profética que às vezes não foi Deus que falou. Isso acaba iludindo as pessoas. É lógico, isso atrai muita gente para a igreja, né? Inclusive, irmãos, eu preciso falar uma coisa aqui para vocês. Tem pessoas que a gente olha para elas e a gente pensa, nossa, como Deus revelou tanta coisa para essa pessoa. Mas, irmãos, nós precisamos ter o discernimento de espíritos, tá certo? Guarde isso que eu tô te falando. Precisamos ter o discernimento. Por quê? Infelizmente, tem muitos líderes que se envolvem em ocultismo. Guarde isso. Se envolvem em ocultismo para ter essas revelações. Porque o inimigo, ele sabe também. Sabe? O inimigo, ele conhece, ele anda ao nosso derredor. O inimigo fica perambulando sobre a terra. Ele conhece tudo sobre as coisas do homem.
E então tem pessoas indo pro ocultismo, irmãos, por incrível que pareça. Para quê? Para terem revelação. Por quê? Será que ele quer ajudar a pessoa? Não, porque eles querem aumentar o ego deles. Eles querem ser elogiados diante das pessoas, mais dinheiro, mais reconhecimento. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque tem muitas pessoas aí dando uma de profeta, que na verdade são boca do diabo. Tome muito cuidado, tá certo? A profecia, deixa eu só te falar uma coisa, o apóstolo Paulo, ele disse assim, ó, a profecia ela tem que edificar, ela tem que consolar e ela tem que exortar. Ou seja, a profecia tem que ter essas três coisas, ou uma delas. Então, muitas vezes é uma profecia tão pesada, profecia de morte, profecia de desgraça. Irmãos, nesse tempo aí que veio as tragédias no Brasil, né? Tanto profeta, falso profeta, né? Dizendo que vai ter muito derramamento de sangue no Brasil, coisas terríveis vão acontecer. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá certo? Outro detalhe, irmãos, é que eu vejo, né, muitas pessoas gritando. Eu não sou contra, irmãos. Eu sei que muitas vezes a gente fica empolgado no púlpito, mas eu fui numa igreja esses dias, irmãos. Eu fiquei muito assustado, porque o pastor, ele gritava tanto. E eu confesso para vocês, eu fui gravar as orações no meu canal do YouTube e eu tava custando ouvir, eu não tava conseguindo ouvir direito. Porque eu fiquei meio surdo, irmãos. Por uma semana, tamanha foi a gritaria daquele homem. E aí eu percebo o seguinte, quando a pessoa grita demais, pode ser que é porque ela está querendo disfarçar a sua falta de teologia, a sua falta de conhecimento da Bíblia, de pregação da Bíblia. Porque às vezes grita tanto, mas não tem profundidade na Bíblia, entendeu? Então, fica até um conselho para você que um dia quer pregar, não se apoie nisso. Tenha o conhecimento da Bíblia, da maneira que você transmitir é a forma que Deus vai te usar. Quanto mais autêntico você for, mais o Espírito Santo vai fluir através da sua vida. Amém? Então, procure ser do seu jeito, não tem que imitar ninguém. E outro detalhe, irmãos, muita assim, profecia de prosperidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acredito que Deus prospera. Deus, ele realmente, ele abençoa a nossa vida quando a gente anda em obediência. O próprio salmista Davi, que foi extremamente próspero, ele falou no Salmo 37, versículo 4, deleita-te no Senhor e Deus concederá os desejos do seu coração. Deus pode te prosperar sim, mas um dia eu estava numa rodinha de oração, irmãos, e aí estava até o meu cunhado do lado, e aí o profeta começou a vir profetizar, né? E ele chegou pro meu cunhado e falou, olha, eu vejo Deus te dando uma Ferrari. Irmãos, eu confesso, eu senti vontade de rir na hora. Eu segurei para não rir, porque eu pensei, gente, uma Ferrari? Será que é Deus mesmo que está falando com ele? Lógico, Deus pode fazer? Pode, irmãos. Mas, irmãos, até no Brasil, não sei se compensa ter uma Ferrari, né? Porque o custo que você vai pagar de IPVA, custo do seguro, se é que vai fazer seguro. Resumindo, irmãos, a gente tem uma mania de grandeza. Isso tá incluído até mesmo nos testemunhos. Às vezes a pessoa quer contar o testemunho na igreja, ela inventa tanta coisa a mais, porque ela acha que se ela contar uma coisa básica, porque na verdade milagre nunca é básico, né? Se ela contar que Deus curou ela só da dor de cabeça, por exemplo, ela acha que aquilo não vai ter valor, que as pessoas não vão reconhecer, e a gente fica com essa mania de grandeza, e a gente esquece que tudo é extraordinário. Desde uma simples, cura de dor de cabeça, às vezes um simples detalhe que Deus fez, ali já é algo grandioso. Amém? Então, esse aqui é o sexto perigo, né? Muito mistério, mas pouca palavra. Precisamos voltar para a essência da palavra, inclusive, irmãos, já fui, né, em algumas igrejas, demora tanto naqueles avisos da igreja, nos recadinhos que tem que dar. Aí na hora que chega na palavra, sabe o que acontece? Você já não tem ânimo para ouvir a palavra, você já está cansado, porque foi tanto tempo durante o louvor, tanto recado que deu, tanta informação, e a palavra fica por último, aí ninguém quer ouvir a palavra mais. Ou então é 20 minutinhos de palavra, 15 minutos, e aí ninguém tem paciência mais. Então a gente tem que priorizar a palavra. Essa é a minha opinião. De tudo que eu estou te falando aqui, tudo são opiniões minhas. Se você tiver a mesma opinião ou diferente, escreva aqui nos comentários, tá certo? E não se esqueça, depois desse vídeo, vai ser muito importante você compartilhar com aquela amiga sua, com o seu amigo, pessoas da sua casa, que têm frequentado igrejas assim, para que essa pessoa abra os seus olhos e procure voltar para a essência, tá certo? E o sétimo perigo, que esse aqui é grave, né?
é a questão da invasão do mundo na igreja. Irmãos, a igreja não tem que copiar o mundo. A igreja não tem que copiar o mundo. Eu sei que o mundo às vezes usa coisas que realmente fazem sentido em termos de estrutura, em termos de performance. Mas, irmãos, temos que tomar muito cuidado de querer ser igual ao mundo, porque isso tem esfriado muitas igrejas. As igrejas estão ficando lotadas, mas não estão povoando o céu, sabe? Quando a gente usa muito método humano, a gente atrai crentes carnais. Eu sei que hoje em dia, com essa ideia de evangelizar o mundo, as igrejas estão querendo trazer tanta gente, sabe? Mas não estão preocupadas no discipulado, na pregação do evangelho realmente, pregação de arrependimento, do inferno. Não se prega mais sobre isso, irmãos. É raro, né? E aí o que acontece? As pessoas vêm como elas estão, mas elas permanecem como elas estão, porque não tem um confronto com a palavra, não tem um confronto com o evangelho, né? Irmãos, eu sei que Deus, né? Ele ama o pecador e ele odeia o pecado. Mas, irmãos, Deus ama tanto o ser humano que Ele vai repreender o ser humano. Ele vai nos repreender. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que se nós não somos repreendidos pelo Pai, por nosso Deus, então isso é um sinal de que nós ainda não somos filhos. Porque se você é filho de Deus, certamente Ele vai te repreender, Ele vai te castigar, como diz a Bíblia, porque Ele quer que você volte para a presença dEle cada vez mais. Amém? Então, devemos parar de normalizar o pecado, porque eu já fui em algumas igrejas que não se fala mais nisso. Aceitam as pessoas como elas estão e aí aquelas pessoas não se convertem. E esse pode ser um engano. A pessoa acha que vai para o céu, acha que está salva e não está. Precisa nascer de novo, né? Então, irmãos, esses foram 7 perigos que eu presenciei nas igrejas. Talvez tenham mais, se você tiver algum outro exemplo. O meu foco, como eu disse, não é prejudicar, não é fazer com que você fique frustrado, desacreditado da igreja. Teve até uma irmã que comentou aqui: pastor, eu achei que seu microfone era um chocolate que você estava segurando. Irmãos, só que agora vem um último perigo, que eu acho que esse aqui devemos tomar muito cuidado. É o foco no eu, sabe? A gente foca só no nosso eu. Irmãos, as redes sociais, essa questão de selfie, tudo é para que as pessoas elas possam demonstrar quem elas são. Muitas vezes a gente foca tanto nessas celebridades, né? A gente fica olhando para a vida das celebridades e a gente começa a pensar assim: nossa, eu não tenho valor, eu estou nesse mundo aqui sozinho, ninguém me valoriza, ninguém acredita em mim. E aí você agora com as redes sociais, você pode ser uma celebridade um dia. É isso que as pessoas pensam, né? Eu quero ser famoso, eu quero ter dinheiro, eu quero ter fama, reconhecimento. E aí, irmãos, o problema é quando isso entra dentro da igreja, sabe? Eu vejo muitas pessoas hoje frustradas porque elas não conseguiram gravar uma música, não conseguiram fazer com que o seu vídeo viralize na internet. E muitas vezes a intenção da pessoa está errada. Ela foi disciplinada errada. Ela foi ensinada errada dentro das igrejas, de que só tem valor os cantores famosos que estão lá na frente, os pastores famosos, entendeu? E a pessoa acha que por ela não ter talvez um talento que seja reconhecido pelos homens, ela não tem valor. Então, lembre-se de uma coisa: todas as coisas são por Ele, para Ele e por meio dEle, Jesus Cristo. O foco da igreja tem que ser isso, entendeu? Eu sei que hoje as igrejas muitas vezes erram esse foco porque elas valorizam aquelas pessoas que podem ser valiosas para a igreja, pessoas que têm talento, que têm dinheiro, principalmente, né? E aí os pastores se perdem nisso, sabe? Nós precisamos olhar para os irmãozinhos, as ovelhinhas perdidas dentro da igreja, irmãs de oração que têm muito valor, pessoas que às vezes não são reconhecidas, mas elas são preciosas. Então, vamos valorizar o reino de Deus, amém? Não vamos focar no eu, na performance dos homens, naquilo que tem valor para os homens, mas para Deus não tem valor. Vamos priorizar aquilo que muitas vezes está escondido dentro do coração de cada um, coisas preciosas, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Não se esqueçam de compartilhar, se inscrevam no meu canal, porque eu quero te ajudar todos os dias na caminhada e principalmente compartilhe com seus amigos e familiares, tá certo? Deus abençoe. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.
Glória a Deus.